E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí à nossa segunda aula, Como se libertar das cifras, e vamos iniciar aí a nossa maratona da harmonia. Vem comigo! E aí pessoal, beleza? Hoje é a nossa segunda aula, vai ser massa pra caramba, vamos falar como se libertar das cifras, tá? E para quem não sabe, né, ainda, eu estou fazendo essas 3 lives, essas 3 aulas gratuitas para promover o meu curso Harmonia Extreme, que é o meu curso mais completo, tá? De harmonia do Brasil, que é o curso que ele vai do 0 ao 100, que é o curso que vai do iniciante, intermediário ao avançado, tá bom? E todos esses conteúdos que eu estou passando aqui para vocês é apenas uma pincelada do que é o curso, né? Porque o curso ele tem mais de 170 aulas, tá? E aqui estamos falando só de 3 aulas, né? Então dá para vocês terem uma noção da dimensão do que é esse curso aí de harmonia que eu preparei para vocês. Eu preparei esse curso para transformar o jeito da galera tocar, porque eu sei que a harmonia tem esse poder de transformar a maneira que a gente toca, né? Você vai conseguir tocar vários estilos, porque você vai conseguir pensar por estilo, né? Você vai conseguir tocar dentro do contexto musical que a música pede, que a banda pede. Então, às vezes, você vai tocar um blues, você vai saber fazer as conduções de blues, vai tocar um jazz, vai saber fazer as conduções de jazz, vai tocar um pop rock, vai saber tocar a guitarra dentro do pop rock, vai fazer neo soul, funk, fusion, bossa nova, samba. Então, tudo isso a gente fala dentro do curso de harmonia, tá bom? E por isso que eu sei que esse curso ele transforma a maneira dos músicos tocarem. São mais de 600 alunos já que passaram por esse curso. E a galera evoluiu pra caramba, o pessoal tem evoluído, então isso está comprovado que minha didática ela realmente transforma a maneira que os alunos tocam, beleza? E a metodologia que eu uso é uma formatação de todos os lugares que eu estudei, né? Eu estudei durante 5 anos no Conservatório de Tatuí, que é o maior conservatório da América Latina. Eu estudei lá em guitarra MPB e jazz, me fui formado nesse curso, né, que tem dentro desse conservatório. Fiz aulas com Mozart Mello, com Léo Amoedo, com João Castilho, com Heraldo Dumont, com Mike Moreno, com John Finn. O John Finn ele é professor da Berklee, a maior universidade de música do mundo. Então tive a oportunidade de fazer aulas com todos esses caras aí que são de níveis mundial e esse conservatório que é o maior de todos da América Latina, beleza? Então tenho muita bagagem aqui para passar para vocês, tá? Então tem autoridade as coisas que eu falo, então isso é para mostrar para vocês, trazer essa autoridade para comprovar para vocês que a minha metodologia funciona e você vai sair dessas aulas aqui em outro nível, em outro patamar, conseguindo tocar de ouvido, conseguindo se libertar das cifras, conseguindo harmonizar. E se você entrar no curso, então, você vai para um outro nível que você nem imagina, beleza? Porque esse curso ele foi preparado com muito carinho, com muita dedicação, tá bom? Coloquei muita energia nele, muito esforço. Então, eu tenho muito carinho por esse curso, muito zelo, e o pessoal que é meu aluno sabe disso e valoriza também o curso.
e todos os ensinamentos que eu faço nele, beleza? Esse curso é muito legal também porque a gente trabalha muito a questão de razão e emoção, né? O que seria isso? A razão seria a parte mais teórica, aquela parte da gente entender os fundamentos e saber o que está tocando, de fazer aquelas aulas na lousa, no passo a passo. E tem a parte da emoção, que é a parte do play, que a gente toca mesmo, né? Coloca os exercícios em prática, sai tocando na guitarra, no violão. Então a gente tem esse equilíbrio entre razão e emoção, porque tem muitas pessoas que tocam, né? E geralmente, às vezes a pessoa toca pra caramba, mas não entende o que está fazendo, ou o cara tem aquele nível de teoria que está lá em cima, mas na hora da prática ele não consegue tocar direito. Então é legal a gente ter esse equilíbrio, né, para você ser um músico completo, um músico que consegue tocar super bem e que tem uma bagagem por trás que entende tudo que está fazendo. Então essa é a ideia do curso de harmonia e desses conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês. É importante vocês estarem na aula de amanhã, que vai ser a nossa última aula, tá bom? A aula que eu vou estar revelando tudo sobre o curso, vou estar falando sobre o valor do curso, sobre o mega desconto que vai ter somente para essa turma do início desse ano, né? Aproveitar aí o início de 2023 para estar evoluindo, né? Pegar esse ano para estudar pra caramba, aproveitar essas energias boas do início do ano. Então, eu vou estar revelando tudo amanhã, na aula de amanhã, na quarta-feira. Então, super importante você estar nessa aula para você pegar todas as informações do curso. E se você puder participar, você conseguir participar do curso, eu tenho certeza que vai transformar aí a forma que você vai tocar, a forma que você vai crescer na música, tá bom? Eu gostaria de falar que o jeito que eu ensino nesse curso é o jeito que eu gostaria de ter sido ensinado, tá? A gente se torna aquele professor que gostaria de ter tido, né? Então, apesar de eu ter tido professores de níveis mundial, né? Sempre tem aquele caminho que você fala, putz, eu gostaria que o meu professor tivesse mostrado aquele caminho. Então, no curso eu faço justamente isso, né? Eu mostro esses caminhos que eu gostaria de ter tido, tá bom? Então, tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante desse curso e dessas aulas que estamos fazendo aqui, beleza? Então, vamos para a aula? Então, pessoal, quando falamos de como se libertar das cifras, né? Tem alguns aspectos que é super importante se vocês prestarem atenção e notarem, tá? A gente vai falar sobre estruturas, estilos e formas, campo harmônico, graus, memorização e sessões, né? Que são maneiras que eu penso aí para memorizar uma música, tá? E eu fiz a aula de ontem como tocar de ouvido de propósito, porque para a gente se libertar das cifras, né? A gente precisa também ter um bom ouvido, né? Porque muitas vezes, às vezes você não decorou tão bem a harmonia da música, para onde a música está indo, mas se você tem um ouvido legal, só você vai ouvindo baixo, ouvindo piano, ouvindo outro instrumento e você já consegue ir acompanhando. Então a primeira dica aqui é estudar muito bem a aula de ontem, a aula de como tocar de ouvido, porque o tocar de ouvido vai te ajudar a libertar das cifras. Porque muitas vezes se você pega uma música muito grande, né, que você às vezes não está tão seguro, não decorou muito bem, você vai precisar do seu ouvido, desse apoio, tá? Porque na hora que a gente está tocando, a gente precisa se desligar, né? E precisa focar somente no que está acontecendo aqui atrás, com a banda, ouvindo batera, ouvindo contrabaixo, ouvindo piano, ouvindo violão, ouvindo a cantora. Então a gente precisa estar nesse flow, né? A gente precisa entrar nesse flow para a gente conseguir desenvolver melhor o nosso ouvido e também se livrar das cifras de uma vez por todas, né? Porque ficar olhando no papel ninguém aguenta mais. E só para começar, né? Quem é da época das pastinhas aí? Eu lembro que comecei a tocar na igreja que tinha aquela pastinha cheia de música, né? Depois comecei a reparar, assim, que várias músicas sempre tinham as mesmas sequências, né? A gente falou sobre isso na aula de ontem, sobre clichês harmônicos, né? E tinham poucos acordes, 4 acordes, 5 acordes, 6 acordes. Então, a primeira coisa é assim, tem muita gente, né, que tem preguiça. E isso é verdade, né? Quem aí tem preguiça de decorar a música? Pode deixar aí no chat. Eu dei risada aqui, mas isso é sério. Se você quer se libertar das cifras, você tem que deixar um pouco a preguiça de lado e começar a passar mais tempo com a música, porque também não tem segredo. Essa aula aqui não é aquela aula que eu vou te revelar um segredo, assim, uma coisa misteriosa que vai fazer você tocar do dia para a noite, se libertar das cifras. Não é isso. Você tem que passar tempo com a música que você está tocando, tá? E se a música tiver só 4 acordes, você tem que sentar e decorar, porque é muito simples você decorar 4 acordes. Você pegou uma música, por exemplo, que tem Sol, Ré, Lá menor e Dó, não tem por que você ficar olhando para a cifra, né? Toca a música sem olhar para a cifra, né?
você pega uma outra música em outro tom, mas que também só tem 4 acordes, né? Que nem eu dei o exemplo ontem. Então, se a música tem poucos acordes, você tem que sentar aí a bunda na cadeira e decorar esses acordes, né? Deixar a preguiça de lado e mandar ver. Porque poucos acordes não tem por que você ficar tentando se libertar disso, né? Porque são poucos, é só você decorar. Então, isso daí eu considero que seria uma preguiça se você não decora 4 acordes de uma música, beleza? Porque é muito simples a gente gravar 4 acordes, né? É só você passar um tempinho com a música tocando todos os dias que não tem como você não decorar, beleza? Aí o que acontece quando a gente começa a pegar músicas que tem mais partes, músicas mais longas, né? Aí eu gosto de pensar em estruturas, né? E também eu gosto de pensar por estilos. Por exemplo, se eu vou tocar um blues, eu falei um pouquinho ontem sobre blues, né? Aqui eu não vou ficar entrando na forma do blues, tá? Porque no curso Harmony Extreme eu já falo sobre isso. Daí lá a gente consegue estudar mais aprofundado. Mas assim, se você vai tocar um blues, o blues ele tem uma forma, ele tem 12 compassos, tem o slow blues, tem o fast blues. Então, se você já sabe a forma da música, isso é uma maneira de você se libertar das cifras, porque ela vai seguir aquele padrão, né? Então, você só tem que saber depois transpor a tonalidade. Então, você vai tocar um blues em dó, vai tocar um blues em fá, vai tocar um blues em sol, em mi, sempre vai ser as mesmas sequências, só que dentro de determinada tonalidade. Então, por exemplo, se a gente fosse tocar aqui um blues em lá, né? Vou fazer um fast blues. Às vezes, para quem está ouvindo, né, fala, nossa, como ele decorou tudo isso? São só 3 acordes, pessoal. É que eu toquei dentro da forma, porque eu conheço a forma do blues, os 12 compassos. Então, a segunda dica aí, além de você ir pelo seu ouvido, né, além de você decorar músicas que são só 4 acordes, e músicas que são simples e deixar a preguiça de lado, estude as formas das músicas, tá? Porque isso vai te ajudar. Então, você está tocando na sua igreja, às vezes, algum blues, estude a forma do blues, né? Tente entender os 12 compassos dele, para onde que vai a harmonia, o primeiro grau, tá indo pro quarto, tá indo pro quinto. Por exemplo, se fosse tocar um blues em ré aqui, ó, vai ser a mesma coisa, só vai mudar a tonalidade. Vamos lá, ó. Vocês perceberam que a sensação foi a mesma do que o blues que eu toquei em lá, só mudou a tonalidade, né? Então a gente tem que também aprender a desenvolver essa questão da sensação, tá? Porque às vezes você está tocando uma música com acordes maiores, de repente ela deu uma sensação melancólica, uma tristeza. Provavelmente ela caiu num acorde menor. Então, se você começar a se ligar nisso, começar a prestar atenção nesses detalhes, você vai falar, putz, aquele da sensação mais triste foi para o acorde menor. Então, isso já te ajuda a libertar das cifras. Então, ao invés de você ficar olhando na folhinha ali, verdade, era um lá menor. Já vai direto no acorde menor, arrisca, né? Tenta ir pelo ouvido, usar o ouvido. Mas o meu conselho, sempre eu vou bater nessa tecla, é que você tem que passar tempo com a música que você está tocando, tá? Que você quer decorar, que você quer aprender. Porque não é simplesmente decorar, é entender a música. Você vai pegar a música, você vai analisar ela, vou dar umas dicas aqui, no PDF também vai ter... tudo isso que eu estou falando na aula vai ter no PDF, tá? De forma bem organizadinha para você estudar. Então, né, o PDF dessa aula vai ter uma senha também, como a aula de ontem, e a senha vai ser cifras, sai daqui. Então, vocês vão colocar cifras, sai daqui, para a gente conseguir abrir o PDF. Lá vai estar tudo estruturado, tudo organizado, vai ser mais fácil de vocês entenderem algumas coisas, tá bom? Beleza? Então, quando você entende o estilo da música, né, que você está tocando, a estrutura dela, é legal que você comece a desenvolver melhor essa questão da memória, tá? Porque o que acontece muito quando a gente vai
se querer se libertar da cifra de uma música, entra muito a questão da memória também, né? Então a música é muito complexa, a gente tem as questões motoras, coordenações, movimentos finos, o nosso cérebro também tem muita questão matemática que envolve criatividade e memorização, tá bom? Então essa parte da memória é super, super, super importante, porque é ela que vai fazer você memorizar as cifras, né? Porque também e entender, porque não adianta só decorar por decorar, você tem que memorizar e entender ela. Se você entende para onde está indo, que eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o campo harmônico, os graus, isso vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então outro ponto aqui, né, falando dos pontos, já falamos aí de músicas com poucos acordes, que é importante você sentar lá e decorar mesmo, né, que deixar a preguiça de lado. Falei sobre passar tempo com a música, né, que você tem que passar tempo com a música que você quer aprender, com a música que você quer decorar, com a música que você quer se libertar das cifras. Eu falei sobre os estilos, dei o exemplo aqui do blues, tá, para você entender a forma da música que você está tocando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre campo harmônico. Então tem uma música do Jota Quest, né, que chama Fácil, e quando ele começa a cantar é a seguinte harmonia. Esses acordes aqui, todos eles se encontram no campo harmônico, tá? O campo harmônico de Sol tem a seguinte sequência, né? Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor, e Fá sustenido meio diminuto. Esse aqui seria o campo harmônico de Sol. O que seria o campo harmônico? É uma sequência de acordes que combinam entre si, né? Elas têm uma tonalidade, elas têm uma correlação, né? Elas vêm da escala de Sol. Quando a gente empilha essa escala em terças, a gente começa a ter as tríades, as tétrades, e a gente forma o campo harmônico. Tudo isso, pessoal, eu falo no curso de maneira bem esmiuçada, porque a gente pega desde o início, construção de escalas, depois intervalos, a gente pega daí a construção de tríades, tétrades, até chegar no campo harmônico, tá? E para isso você tem que passar pelo ciclo de quartas, ciclo de quintas que eu falo no curso, para você saber as tonalidades, os acidentes. Então isso é muito bacana, mas eu não vou ficar falando disso aqui nessa aula, porque o assunto é outro, beleza? Mas por que eu mostrei o campo harmônico? Porque essa música aqui que eu dei o exemplo aqui para vocês, ela tem várias partes, então a gente vai dividir a parte dela, todas as partes dela aqui por seções, né? Eu gosto de fazer isso, de pegar as músicas e montar por seções, como fosse partezinhas, né? Então a primeira parte, segunda parte, terceira parte, refrão, até você conseguir ter um olhar mais amplo da música para você conseguir memorizar. Então quando ele começa a cantar, eu já vou falar da introdução dela, tá? Mas quando ele começa a cantar, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele está tocando o primeiro grau do campo harmônico, que é o Sol, aí depois ele toca o quinto grau, só que com baixo na terça, né? Falamos um pouquinho sobre isso ontem. Depois ele cai para o quarto grau, ó, então aqui ele já usou 1, 5, 4. Comentei exatamente sobre isso, né? É um clichê harmônico, 1, 5, 4. Aí depois ele cai para o terceiro grau menor, volta para o quarto, terceiro grau menor e segundo grau menor. Se você começa a pensar em graus, isso vai te ajudar muito a se libertar das cifras, porque aqui eu estou pensando em graus, ó, primeiro, quinto, quarto. Depois terceiro menor, quarto, terceiro menor, segundo menor. Então já ficaria assim, né? Ó. Primeiro, quinto, quarto, terceiro menor, quarto, terceiro menor, segundo menor. Então essa dica aqui, pessoal, vale ouro, você pensar no campo harmônico e pensar nos graus, tá? Ah, Paulo, mas ainda não sei campo harmônico, como que eu faço para me libertar das cifras? Entre no curso Harmonia Extreme e pega as aulas desde o começo, primeiro módulo de fundamentos, que você vai conseguir entender tudo isso que eu tô falando e com certeza você vai se libertar das cifras, beleza? Mas ou você estude por conta aí o campo harmônico, tá? Mas eu aconselho você pegar e entrar no curso porque lá está esmiuçado e tem toda uma metodologia de ensino por trás, tá bom? Então, quando a gente pensa assim,
nessa questão do campo harmônico e dos graus, a gente já começa a ter um outro olhar para a música. Então, isso aqui seria a primeira parte da música, tá? A gente tem também a introdução nessa música, que ele faz o seguinte: Sol, Ré com baixo em Fá sustenido, Fá e Dó. Esse Fá aqui, quando eu mostrei o campo harmônico, vocês perceberam que não tinha Fá, tinha Fá sustenido meio diminuto. Esse Fá aqui é um acorde de empréstimo modal. Eu falo isso sobre o curso também, acordes de empréstimos modais, no módulo que eu chamo de harmonia modal. Então, dentro do curso, no módulo de harmonia modal, você vai aprender sobre esses acordes aqui também. Acordes que não estão no campo harmônico, mas que a gente empresta ele de outros campos harmônicos. Então, isso é bem bacana também. Mas aqui é o seguinte, se o sétimo grau é Fá sustenido meio diminuto, então esse Fá aqui, ó, a gente vai, é o sétimo grau voltado meio tom, então a gente vai chamar de bemol 7. Então, pensando em graus, teríamos o primeiro, o quinto com baixo na terça, o bemol 7 e o quarto. Então percebam o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou dividindo a música por seções, por partes, estou mostrando para vocês como que eu faço, tá? Então eu estou dividindo parte por parte e pensando grau por grau. Então a gente vai fazer um estudo dessa música aqui, tá bom? Esmiuçar ela para vocês conseguirem entender como que funciona esse processo. Então a introdução ficou pensando no grau, primeiro grau do campo, o quinto grau com a inversão, né, com baixo na terça, depois bemol 7, porque se fala que ele é um acorde de empréstimo modal, e depois quarto grau. Aí a primeira parte vamos chamar de parte A, quando ele entra cantando. Vamos ver quem lembra aí, ó, pensando nos graus. Toquei primeiro grau, quinto grau, quarto grau, que é clichê harmônico, né, que eu passei ontem na aula. Depois a gente vai para o terceiro grau menor, quarto grau maior, terceiro grau menor, segundo grau menor. Olha como já facilita pensar dessa forma, né, para você memorizar. Quem pensa dessa forma ou nunca pensou dessa forma, deixa no chat para eu saber também se eu estou falando grego aqui ou se a galera está entendendo onde eu quero chegar. Então vou tocar agora a introdução e a primeira parte para a gente ver, beleza? Agora eu vou para a primeira parte. Depois repete a primeira parte. Agora vai ter a parte B. Então eu toquei a parte B aqui e vou explicar ela. Lembra que eu comentei dessa questão de sensação, da gente perceber a sensação da música? Então a gente está tocando aqui uma tonalidade de sol maior, essa música. E de repente a segunda parte aqui, né, a parte B, vamos chamar de parte B. Então temos a introdução, parte A, e agora vamos entrar na parte B. Então eu gosto de dividir por seções, por bloquinhos, beleza? Dessa forma você vai conseguir memorizar muito mais fácil, tá? Então essa parte B aqui, ele já entra num acorde menor, ó. Então você está vindo aqui tá vindo dessa parte, tá no Lá menor. Olha o clima que dá quando entra no Mi menor. Parece que dá aquela coisa mais triste, a música dá uma caída, né? Parece que a música dá uma morrida, traz aquela melancolia. Por isso que é importante a gente estar ligado na sensação que causa, né? Daí daqui, ó. Então esse grau aqui é o sexto grau menor, que é o relativo do primeiro, né? Do Sol maior. Aí ele já cai aqui de novo para o terceiro grau menor. Aí vai cair para o quarto grau maior. E o primeiro grau. Aí ele repete. O terceiro menor, o quarto. E agora o quinto, que é um sus.
que é o quinto grau sus, que é um acorde aqui que a gente vai usar para preparar pro primeiro grau de novo, que vai entrar o refrão. Vou fazer aqui embaixo. Então olha que bacana, né? Já esmiuçamos a introdução, a parte A, pensando por graus, e agora a parte B. Então fiquem ligados nessa sensação, porque quando a música dá essa caída, nessa... A gente está fazendo ela aqui. Agora olha a sensação que dá. Escrevam aqui pra mim que sensação que dá pra vocês quando cai no acorde menor. Outro acorde menor. Aí que vem pro maior, a sensação que resolveu, ó. Aí caiu de novo. Agora uma sensação que a música tá crescendo. E aí entra o refrão. Olha que bacana pensar dessa forma, hein? Alguém já tinha estudado dessa forma, se libertar das cifras dessa forma aqui? Deixa aqui nos comentários. Aí, quando fazemos todo esse passo aqui, né, vamos ter o refrão. E olha que interessante aqui, tem uma sacada bem legal. Vou tocar o refrão da música. Que ele canta, fácil, extremamente fácil pra você, eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil pra você, eu e todo mundo cantar junto. Reparem aqui, prestem atenção que o refrão é exatamente igual à introdução. Então, por que eu estou falando isso? Vocês têm que começar a prestar atenção nas semelhanças que a música tem. Então, muitas vezes você está tentando decorar a música, às vezes o refrão já é igual à introdução, ou às vezes a primeira parte já é parecida com a segunda parte, só muda um acorde. Então, você reparar nessas semelhanças também é outra dica muito especial para vocês prestarem atenção, tá bom, galera? Porque isso faz toda a diferença também na hora de você estar tocando e se libertando das cifras, beleza? Então, tocando agora, vamos tentar fazer a música inteira aqui por bloquinhos, pensando nos graus. Então eu vou tocando e vou falando os graus. Então introdução, a gente já sabe que é igual o refrão, tá? Então vamos ter primeiro grau, quinto grau com baixo na terça, bemol 7 e quarto grau. Primeira parte, primeiro grau, quinto grau, quarto grau, clichê harmônico, hein? Terceiro grau menor, quarto grau maior, terceiro menor e segundo menor. De novo, mesma coisa, primeiro grau, quinto grau, quarto grau, terceiro grau menor, quarto grau, terceiro grau menor e segundo grau menor. Agora olha a sensação, sexto grau menor, terceiro menor, quarto maior, primeiro maior. De novo, sexto menor, terceiro menor, quarto maior e o quinto, só que sus. Refrão, igual introdução. Olha que bacana, hein, pessoal? Então a gente esmiuçou aqui a música, né? E é isso que você tem que fazer com as músicas que você quer se libertar das cifras. Você tem que pegar e fazer um estudo dela, né? Colocar tipo uma ciência por trás. Então você vai pegar a música, primeira coisa, vamos dividir ela aqui por partes, por seções. Tem a introdução, tem a primeira parte A, tem a parte B, tem o refrão. No meio tem uma ponte também para ir para o refrão de novo, legal. Então aí você começa a pensar nos graus. Aqui, ó, pensando no campo harmônico, ele está saindo do primeiro grau, está indo para o quarto, depois para o quinto. Começar a fazer essas relações, essas conexões. Tudo isso você vai começar a desenvolver um raciocínio muito mais lógico, né? Um raciocínio muito mais rápido
E tudo isso vai estar ligado também com o seu ouvido. Lembra da aula de ontem, a aula de ouvido. Então você vai começar a ouvir os sons, né? Ah, então do primeiro grau ele está indo para o quinto, está indo para o quarto. Depois ele foi para o terceiro menor, foi para o segundo menor. Nossa, agora mudou a sensação da música, ele foi para o sexto grau menor. Deu uma caída, deu uma tristeza na música, deu uma melancolia. Então eu quero que vocês percebam que não é tão simples assim eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó, faça isso aqui que você vai se libertar das cifras. Não é, porque a música é algo muito grande, é algo muito complexo, né? A gente está falando aqui de matemática, de sensações, de criatividade, da gente estar ligado em tudo que está acontecendo em volta. Estamos falando de ouvido, lembra que o ouvido tem a percepção rítmica, melódica e harmônica. Estamos falando de memorização, estou falando de campo harmônico, falando de graus, falando para você dividir por seções. Olha como esse universo é lindo, é maravilhoso, né? Tudo isso não é para deixar vocês assustados, não. Pelo contrário, é para deixar vocês super animados, porque a gente tem muita coisa para aprender, tá? E no curso Harmonia Extreme a gente entra nesses assuntos aqui que eu comentei de graus, campo harmônico, tudo bem esmiuçadinho no passo a passo. Não tem como você fazer essas aulas do curso e não evoluir. Não tem como. É impossível você fazer as aulas e não conseguir aprender. Beleza, galera? Então, só para terminar, essa aula de hoje vai ser um pouco mais curta, né? Eu gostaria de fazer uma analogia, né? Com o GPS. Eu gosto de fazer essas analogias porque ajuda a gente a entender algumas coisas que às vezes são mais complexas, tá? Então, o GPS é muito bom, né? A tecnologia é muito boa, só que às vezes tem coisas que acabam sendo negativas. A gente vê exemplos em mídias sociais, né? Que é muito legal, mas às vezes tem gente que não consegue sair das redes sociais, ficam ali muito tempo, né? Perdendo muito tempo, daí não consegue nem estudar o instrumento, ou fica vendo ali várias dicas, várias aulas e não vai para o instrumento. Então tem muito conteúdo, só que ao mesmo tempo a pessoa não consegue evoluir. Por isso que é importante um curso no passo a passo, porque daí você se desliga do YouTube, sai do Instagram, entra no curso, estuda as aulas certinho. Isso que é o mais legal, tá? Se livrar de toda essa informação que tem aí. Não é jogar fora, jogar no lixo, não é isso, mas a gente tem que fazer uma limpeza no nosso HD aqui, né? Senão a cachola não aguenta, né? E a tecnologia é muito boa, só que às vezes ela tem o lado negativo. Por exemplo, o GPS, né? Que nem eu sou do interior aqui, queria ir para São Paulo, por exemplo. Se for sem GPS, hoje eu já não consigo ir, né? Mas se eu não tivesse o GPS, precisasse ir umas 5 ou 10 vezes, eu ia decorar o caminho. Lógico, ir em São Paulo eu consigo ir até São Paulo, mas dependendo do lugar lá dentro, precisa colocar o GPS para você conseguir se localizar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o GPS ele tira as nossas referências. Então, por exemplo, se eu tivesse que ir sozinho, sem GPS, por mais que eu me perdesse um pouco, eu ia começar a gravar algumas referências. Aqui tem um posto de gasolina, em tal quilômetro ali vai ter uma parada, vai ter um pedágio. Quando eu chegar em São Paulo ali, eu vou ter que contar 3 ruas à esquerda para eu poder virar. Aí andando mais ou menos uns 2 ou 3 quilômetros vai ter um McDonald's e o lugar que eu quero chegar fica numa rua paralela com tal rua. Então você começa a criar pontos de referências, né, para você conseguir se localizar e se conectar com o lugar que você quer chegar. Agora com o GPS ligado não, a gente vai no automático. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque muita gente quer ir no automático, quer já sair tocando a música no automático. Vocês perceberam que conforme eu fui falando sobre o campo harmônico, sobre estruturas, os graus, memorização, eu fui dando referências. Todos esses pontinhos são referências. É como se você estivesse saindo para ir para algum lugar sem o GPS e eu fosse dando algumas referências para vocês. Aqui vai ter tal coisa, aqui vai ter tal coisa, aqui tal coisa, aqui tal coisa. Então, quando a gente cria essas referências, esses pontos, você consegue se libertar das cifras de uma maneira assim definitiva, tá? E além disso, né, tem um outro problema ainda do GPS. O que acontece com ele? Se você já conhece o lugar, quem que já experimentou fazer isso, né? Você já conhece o lugar e você coloca no GPS. Ele dá um caminho totalmente estranho, esquisito, às vezes manda dar uma puta volta, né? E às vezes você já conhece o caminho, você já sabe por onde tem que ir, os atalhos que você tem. Então, se libertar do GPS é muito bom também por essa questão. Porque às vezes, se você ficar ligado no GPS, você começa a querer fazer um caminho ali que não tem necessidade. Você começa a fazer um caminho totalmente bagunçado para chegar onde você quer chegar. Então, por isso que às vezes é legal desligar o GPS, pegar e ir sem ele, criar esses pontos de referências para você conseguir
chegar onde você quer chegar pelo caminho mais curto, pelo atalho, né? Pelos pontos que foram criados, tá? Então isso é muito interessante fazer essa analogia para vocês terem essa sacada para dar um start aí na cabeça de vocês, beleza, galera? Essa aula de hoje era um pouco mais curtinha do que a aula de ontem, né? Porque aqui é mais essa questão mesmo de memorização, sessão, mas o que eu gostaria de deixar assim de mensagem final mesmo é para vocês sentarem, passar tempo com a música que vocês querem memorizar, tá bom? Ter esses caminhos de graus, campos harmônicos, todos na sua cabeça para você conseguir na hora que você estiver tocando, se localizar, ter essas referências, né, para você não ficar perdido, para você não ficar se deslocando de um lado para o outro sem saber para onde vai, né? E principalmente pensar nessa analogia do GPS que eu mencionei aqui, tá bom? Pense nisso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Faça essa reflexão que eu tenho certeza que vai ajudar vocês pra caramba, tá bom? E lembre-se da aula de ontem do ouvido também, porque quando a gente está se libertando das cifras, a gente precisa usar aqui o nosso ouvido, a nossa orelha aí, né? O nosso ouvido para a gente conseguir saber para onde a música está caminhando e prestando atenção nessas nuances, nas sensações. Então isso é extremamente importante deixar esse recado aqui para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, tá bom? A aula de amanhã vai ser a aula mais top de todas, vai ser assunto um pouquinho mais avançado, a gente vai falar de substituições de acordes, vamos falar de várias coisas bem legais aí, então você não pode faltar de jeito nenhum, e vai ser a aula que eu vou estar revelando o valor do curso, o mega desconto que vai ter, e vou estar revelando também os bônus que eu separei. Esses bônus, assim, não tem palavras, você vai ter que estar na aula de amanhã para você saber do que se trata, que é uma coisa muito top mesmo, beleza? Uma não, são duas coisas, ó, já dei um spoiler, hein? São 2 bônus tops aí que eu vou estar fazendo amanhã, beleza? Então, pegue as músicas que você tem que estudar, passe tempo com elas, faça todo esse processo de imaginar as formas, as sessões, memorize, tire o GPS, comece a criar suas próprias referências, tá bom? Para você pegar o caminho correto, porque senão você às vezes já conhece o caminho e vai ficar percorrendo lá para chegar no mesmo lugar. E não é isso que eu quero que você já chegue no lugar de maneira certeira, beleza? Porque você já sabe aquele caminho, porque você já tem as referências, tá bom? Então é basicamente isso a aula de hoje, espero que vocês tenham curtido e bora se libertar das cifras, hein? Não esqueçam de pegar o PDF que vai estar no grupo, eu já passei a senha aqui na aula, tá bom? Vamos ver quem que lembra da senha, né? Só vai conseguir abrir quem lembrar da senha. Quem chegou no meio da aula aí vai ter que voltar à aula lá do início para pegar a senha, beleza? Para conseguir abrir o PDF. Tamo junto, bora tocar. Espero vocês na aula de amanhã que vai ser muito top, tá bom? Tamo junto, bora tocar.